Aí eu voltando. Todas as vezes que eu escolho um tema assim, que vai mexer com a estrutura humana e também espiritual, começa a dar sei lá, umas coisas estranhas na conexão. Mas eu vou falar sobre relacionamento, sim. Falarei à luz da palavra, falarei de forma humana, sim. Gente, é impressionante. Ontem, quando eu comecei a falar sobre a realidade de autoconhecimento, travou também. Eu tô aqui com a internet funcionando perfeitamente, é daquelas travas, né? Mas bora lá. A live cai, mas nós permanecemos de pé e a gente continua. Falar sobre relacionamento é uma realidade para os tempos atuais. Falar sobre relacionamento é uma realidade para os tempos atuais. Por que é uma realidade para os tempos atuais? Primeiro, temos que entender que pessoas não são descartáveis. Segundo, vamos falar sobre relacionamento. Temos que entender que, da mesma forma que o outro merece respeito, nós também merecemos. Pontos importantes dentro das relações que nós temos que repensar. Outro ponto importante, é impossível você viver um relacionamento saudável com alguém antes de você ser uma pessoa que está trilhando um caminho também saudável. Nós queremos muito do outro, mas nós também... Será que nós oferecemos muito ao outro? Eu vou pegar aqui, eu vou começar com um ponto, não é julgamento, não é marreta na pessoa, pelo amor de Deus. Mas vou pegar um ponto aqui muito importante e a gente vai abordar outros aspectos. Mas como a gente fala sobre vida real, a gente precisa ter postura real também. Não é verdade? Ontem eu vi uma... Deixa eu ver, Bruninha colocou pra mim aqui, vou fixar. Ontem eu vi alguma coisa aqui na internet sobre o primo rico. Que ele se separou e ele tá agora com a Mayara. Beleza. Só que eu fui me recordar de algumas coisas anterior. E ele disse em uma entrevista que eu vi que a Camila, a ex dele, né? Era a mulher mais importante da vida dele por ter passado todos os perrengues, por ter segurado, por não sei o quê, que ela merecia respeito e um monte de coisas. Aí me dá um nó na cabeça. Lembrando que eu não tô julgando o cara, eu só tô falando a real, tá? Eu não tô aqui marretando o cara, não. Eu só tô falando a real. Como que pode alguém ser tão especial na sua vida? Uma pessoa que marcou a sua história, uma pessoa que você pensa assim, eu vou ficar, vou construir, e de repente aquela pessoa deixa de ser tão especial para você. Isso é bom pra gente refletir. Por que eu comecei dizendo, pessoas não são descartáveis, gente? Pessoas não são descartáveis. Aí hoje, tudo pode, porque a gente não tem estrutura para segurar a onda. Eu não estou falando de realidades que realmente não são para você suportar. Eu estou falando que hoje, tudo é descartável. Quero falar para você que é solteira. Quero falar para você que é solteira, que tá namorando, que não mora com ninguém, solteira. Para você. Se você tem certeza no seu coração que o seu desejo é casar, que você quer construir casamento, não caia na furada de morar junto antes de casamento. Normalmente, quem vai morar junto tem grandes problemas depois quando entende o valor do sacramento, de contra o sacramento. Cuidado. Aí pode ter gente falando assim, eu não concordo com o que você fala. Você tem o direito de discordar. Mas eu tô dizendo pra você. O cara que disse que amava, que era a melhor mulher, que era isso, que era aquilo, a mulher que teve com ele, que gravou os vídeos dele, que editou os vídeos dele, que ele não chegaria onde ele chegou se ela não tivesse, que ela teve ao lado dele nos piores momentos. Ei! Tá, e por que ela não poderia continuar?
E tô falando agora pra quem tá aqui solteira, tá? Que não mora junto. Tô falando pra você. Você quer casar, filho? Você quer casar? Não vai morar junto, não. E falo como cristã. Quem não gostar, pega o banquinho e retira-te. Porque antes de ser um monte de coisa, eu sou a mulher que crê em Deus. E uma das coisas mais importantes, gente, não descarte pessoas. Aí hoje, não, eu tenho um namorado que ele é fantástico, maravilhoso, biriri, bororó, barará, nananana. De repente, do nada, eu começo a olhar para outra pessoa e me encantar. E tudo aquilo que eu vivi ao lado daquela já se torna tão pequeno. Por isso que os casamentos de hoje não duram. Porque a gente se tornou descartável. É só aparecer um corpinho mais bonito, o dinheiro, um pouquinho mais de dinheiro, um rostinho mais fininho, bonitinho, né? Tudo no lugarzinho levantado, que a outra pessoa deixa de ser importante. Ah, qual é, gente? Sério, não dá. Não dá. Então a gente vai pensando, por quê? Por que essas coisas acontecem? Agora vamos pensar na questão toda da gente que diz que conhece a Deus. Gente, a gente não pode se conformar com essas realidades, não tá errado. Tá errado. Olha, realidades que estão acontecendo agora, caramba. Realidades que estão acontecendo agora. Eu tô falando sério. Relacionamento, as verdades por trás dos relacionamentos. Quando eu falei ontem de autoconhecimento, tenha clareza do que você quer pra tu não cair no embromation de alguém. Tenha clareza do que você quer, seja homem, seja mulher. O que você quer de sua vida? O que você quer dentro de uma relação? Se você não tem clareza, qualquer pratinho que te oferecer, tu cai. Aí me admira muito. Aí admirei essa pessoa. Ela era incrível. Ai, que pessoa ilustre, iluminada, inteligente. Parará, parará, parará. E depois, simplesmente, é que eu me encantei por outra pessoa. Vá ser fraco assim, lá em Caixa Prego. A gente tem que ter envergadura nas coisas. E a gente não pode se corromper dessa forma. E eu tô vendo várias pessoas comentarem as coisas aqui, né? Olha, gente, pra nós, vamos falar pra nós, e pra quem é cristão e quem não é também, tá? Mas pra quem é cristão, sem Deus não rola. E aí o que mais me assusta é um monte de erro e a pessoa fala assim, não, mas Deus... Tô citando o caso do rapaz que eu falei aqui agora. Mas Deus tá no controle. Ah, que Deus tá no controle o quê? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Eu até esquentei aqui, Jesus. Vamos por partes. Me relacionando com Deus. Primeiro eu me relaciono com Deus. Depois eu me relaciono comigo. Depois eu aprendo a me relacionar com os outros. Caminho normal de gente que conhece a Deus, que coloca Deus no centro da sua vida. Tá bom? Se a gente se relacionar com as pessoas de forma madura e saudável, faz bem pra nós e faz bem pra elas. A gente se relacionar com as pessoas de forma madura, de forma saudável, faz bem para as pessoas e faz bem pra nós. O relacionamento não precisa ser um fardo. Não há necessidade de ser um fardo. A gente é que faz dos relacionamentos a bagunça. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. A moça mandou pra mim a pergunta. Eu nem consegui pegar a caixinha, eu vou responder. Muita coisa legal nessa caixinha. A moça mandou pra mim assim, Alessandra, o meu noivo, se é noivo, já saiu do patamar de namoro e tá pensando em casamento, beleza? O meu noivo disse pra mim, quem sou eu pra chegar aos pés da mãe dele? E aí ela fala, quem sou eu para chegar aos pés da mãe? Que eu não tenho, que eu nunca chegarei aos pés da mãe dele. Que eu nunca vou ocupar o lugar da mãe dele. Vamos falar aqui agora, papo reto. Se um cara que se intitula meu noivo vira pra mim e fala assim, mas você nunca vai chegar aos pés da minha mãe? Eu viro pra ele e falo assim, vai crescer seu bebezão.
Não casa com um cara desse. O homem respeitar, honrar a mãe, honrar o pai é lícito. Eu, você como mulheres, honrar a nossa mãe, honrar o nosso pai é lícito. Mas quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E quando nós nos tornamos uma só carne, eu até engasgo, que eu fico bravo. Quando nós nos tornamos uma só carne, é a decisão de que o homem cuida da mulher, a mulher cuida do homem. Porque você vai construir uma nova família. Agora você imagina um bebezão desse entrando na sua vida. Ou da mesma forma uma mulher, uma bebezona, entrando na sua vida. Tá lascada. Se tá noivo ainda, não casou, filho, já fala tchau, hasta la vista, baby. E o que acontece com nós? O que acontece com a gente? A pessoa vê os detalhes, mas camufla. E ela perguntando, o que eu faço? Então ele tem que casar com a mãe dele. Ele não tem que casar com uma outra mulher. Gente, assustador. Por quê? Essa relação doentia é doentia entre mãe e seus filhos, sei lá, né? É uma relação doentia. Você nunca vai ser feliz. Porque uma pessoa dessa, se a mãe dele entrar na casa dela, bater na cara dela, cuspir na cara dela, ele jamais vai defender a esposa. E é função do marido defender a sua esposa. É função do marido cuidar da mulher. Por mais que hoje esteja moderninho, não. Eu não preciso de homem na minha vida para cuidar de mim, eu me basta. Qual é, gente? Que não precisa o quê? Que a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue. Que alegria saber que alguém está ao nosso lado, que nos ama, que respeita, que honra e que cuida. Não coloca dentro da sua vida aquilo que você não quer para você. É tão importante a gente pensar nessa realidade. A verdade sobre os relacionamentos. A moça me perguntou, olha, ele me bateu, mas ele é tão bom, coitado, ele saiu da linha. Ó, gente! Olha as realidades que a gente vai vendo. Então, é muito importante a gente observar detalhes. Ele me bateu, mas é uma pessoa boa. Ô, gente. Fica difícil, né? Então vamos lá. Vamos aos pontos que interessam. A gente já dá aquela sacudida, né? Falei sobre o primo rico, já estou com a língua coçando para falar sobre o caso da Lara Nesteruk. A Lara é uma mulher que eu sigo por várias questões. E que eu gosto de segui-la por várias questões. Ela tem as falhas dela, mas eu gosto de seguir algumas coisas da Lara. E aí eu me deparo com uma realidade da Lara. Que eu vou bater no bebezão, né? O cara roubou dela. Quando ela procurou a família para dizer, ele fez isso. Não, coitado. Então a gente vai percebendo que tem certas situações que quando a família é disfuncional não entra. Se a família é disfuncional, não entra. Observa. Então vamos. Se eu quero coisas saudáveis, eu preciso entender que eu tenho que estar saudável. Porque se eu também não estiver saudável, eu não vou atrair coisas boas para mim. Então por isso que tem que ter essa sensatez de pensar, de avaliar isso para o homem e para a mulher. Eu tenho que pensar, quero avaliar. Repito, a Ângela está falando, minha filha quer morar junto. Deixa eu te falar. Qualquer pessoa que quer uma relação
que seja alinhada em Deus e tudo bonitinho, não vai morar junto. Depois que morar junto, é difícil para casar. Então vamos lá. Como, Alessandra, que dentro das relações eu posso observar coisas? Como dentro das relações eu posso tomar decisões? Como que dentro das relações eu posso colocar um ponto final naquilo que realmente é desgastante? É que antes de se relacionar com os outros, existe um relacionamento com Deus. Em Deus eu obtenho sabedoria, maturidade, verdade. Em Deus eu obtenho força. Em Deus eu obtenho discernimento. E em Deus eu posso, com certeza, ter discernimento. A Tassiana está dizendo assim, fala sobre o primo rico de novo. Tassiana, eu vou resumir a história. Ele assumiu um namoro com a Mayara, né? E eu não tô aqui fazendo o papel do Léo Dias, pelo amor de Deus, mas eu fiquei assustada, porque há um tempo atrás eu vi uma entrevista dele, que ele colocava a Camila num patamar muito alto de mulher. Se não fosse essa mulher, eu não estaria onde eu estou. Se não fosse essa mulher, eu não faria o que eu fiz. Senão, ela é uma mulher que veio de baixo, ela é uma mulher que me ajudou a construir, ela é uma mulher que isso, que aquilo. De repente eu vejo o mesmo homem que enalteceu uma mulher. Eu vejo o mesmo homem que diz que tem pouco tempo que conheceu a Jesus terminar. Porque acabou. Ela deixou de ser importante? Aconteceu alguma coisa que no meio do caminho não pôde ser resolvido? E aí ele disse assim, para estar com a moça que ele está agora, né? Tudo começou com uma admiração. Então ele perdeu a admiração pela mulher que ajudou ele a chegar onde ele chegou? E é tão importante a gente pegar essas histórias e avaliar. Porque tá tudo bem. Olha, gente, eu volto aqui, não estou marretando, não estou batendo nada, não é nada disso. Eu só entendo que uma vez que eu conheço Jesus, eu penso nas ações. Esse cara disse que conheceu Jesus tem pouco tempo aí. E passou pelas águas. Eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo assim, mas cadê isso dentro da vida? Porque quem conhece a Deus não descarta pessoas, não. Quem conhece a Deus não descarta pessoas, não. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pegar o caso da Shakira. Não tem nada a ver com a igreja nem nada. A Shakira tava lá com o Piquet, aquela coisa toda. O que o cara fez com ela? É descartável. Nós não podemos achar isso normal. Só que a gente está normalizando tudo. A gente está normalizando tudo. Para mim não é normal. Para mim não é normal. A questão, gente, não é muito falar sobre Jesus. Isso é para mim e para você. Porque amanhã pode ser eu caindo, pode ser você. Por isso que aqui não é um dedo apontado para a situação. É só uma reflexão. Amanhã pode ser eu caindo, pode ser você. Mas o quanto de Jesus a gente tem para alinhar o nosso interior? O quanto de Jesus a gente tem para fidelidade, para lealdade? O quanto de Jesus a gente tem para entender que eu preciso amar, respeitar? O quanto de Jesus eu entendo que é na saúde e na doença? O quanto de Jesus eu entendo que antes era o corpo bonitinho, hoje eu tenho estria, teve 3 filhos, a barriga tá caindo, o peito tá caindo. Como é que é isso? A gente não pode normalizar. A gente não pode normalizar. Não dá. Não dá para normalizar. E aí nas relações a gente está se perdendo da gente mesmo. A gente está se perdendo dos nossos valores, dos nossos princípios. Para não estar sozinho, a gente se sujeita a qualquer coisa. A gente esquece que para estar ao lado de alguém, para andar lado a lado, para viver bem, tá? A gente tem que ser um inteiro, resolvido, entender bem o que a gente quer, o que a gente não quer, saber falar a verdade, não camuflar realidades que nos magoam, que nos chateiam. Entender que nós também temos os nossos problemas e que a gente pode entrar na vida dos outros e ao invés de ser bênção, a gente ser uma destruição. Que se a gente não parar para olhar quem nós somos, ao invés de ser bênção, a gente vai ser maldição na vida de alguém.
Olha como é importante a gente pensar isso. Para mim não é normal. Eu volto a dizer, não tô aqui batendo, eu tô só pegando um exemplo. Eu tô pegando um exemplo. Porque esse diz que conheceu Jesus agora, ok. Mas cadê essa postura? O outro da Lara lá também. Não, a gente faz parte, a gente conhece a Deus, não vai dar ruim pra gente. Deixa eu perguntar, nós esquecemos que num certo momento Deus sempre vai vir para perscrutar o nosso coração? E um dia uma pessoa disse pra mim, com voz assim, né? A gente, nossa, ô Luana, realmente a gente tem que analisar todos os âmbitos, eu concordo, que tem que ver todos os âmbitos. Mas, ô Luana, eu vou dizer uma coisa pra você. Dentro do que esse rapaz falava sobre a menina, se perdeu muito fácil. Se perdeu muito fácil. Ah, porque ela pode ter sido uma chata, a Camila pode ter virado uma chata, e isso, ele perdeu o encanto por ela. Qual é, gente? Nós não somos um docinho de coco todo dia, não. Tem dia que a gente é azedo. Tem dia que a gente é um felzinho. Tem dia que a gente... Sabe? Porque se alguém for ficar comigo só esperando de mim o lado bom, é preferível nem entrar na minha vida. Se eu for ficar com alguém, estar com alguém, esperando só o lado bom daquela pessoa, eu prefiro não entrar. Amor é decisão. Amor não é sentimento, não. Amor não é sentimento, não. Ai, todo mundo amando, I love you. Qual é, gente? Amor é decisão. Eu decido. Eu decido estar. Mesmo podendo estar com um monte de outras pessoas, eu decido estar com uma. Alguém perguntou se não gravei o nome. Você acha que relacionamento à distância pode dar certo? Depende do relacionamento. Por quê? Não confio em relacionamento à distância, não. Tem até um influenciador aí que ele bate veementemente que relacionamento à distância não dá certo. Tá, então como que os relacionamentos perto também não dão? Depende muito como que você vai viver esse relacionamento à distância. Conhecer a família dele, ele conhecer a sua. No mínimo vocês têm que falar se falar todos os dias. Tem que ter um prazo para se verem e juntos irem trilhando um caminho que no momento exato vocês possam estar mais próximos. Eu não acredito que relacionamento à distância todos vão dar errado, não. Relacionamento à distância dá certo quando duas pessoas maduras, quando duas pessoas verdadeiras se decidem estar uma com a outra. Ai, Alessandra, fala sério? E a fidelidade? Então tá, o que mora na rua de cima da tua casa, bota o chifrão por quê? Da mesma forma que você está à distância e perto, decide... Ale, mas a gente precisa estar perto para conhecer. Concordo. Mas eu conheço relacionamentos à distância que as pessoas são muito mais próximas. Então vamos rasgar o verbo. Eu conheço um relacionamento à distância que as pessoas são muito mais próximas do que o casalzinho que está aqui do ladinho. Questão de pessoa. Aí a gente não pode banalizar tudo, né? Aí a distância não presta. Não, são situações. Tem gente que tem condição de se relacionar à distância por comprometimento. Tem gente que não tem. Então eu não posso falar que, eu tenho medo da traição. Tá, mas aí que mora na rua de cima, no bairro ao lado, só no chifrão, e aí como é que fica? A gente tem que tomar decisão para estar com alguém. Seja à distância, seja perto. Eu vou tomar a decisão de estar com aquela pessoa. É isso. A importância de me conhecer. A importância de saber o que eu quero. A pessoa também emite sinais. Emite sinais se ela quer. Como que vocês fazem para se ver. Porque é um rolê doido. Eu sei o que é isso. É um rolê doido. Vamos, isso vai pra cá e vem pra lá, e vai, e vem, e vem, e vai.
Eu sempre penso as verdades sobre o relacionamento. Eu tenho bagagens, a outra pessoa tem bagagens. Será que a gente consegue lidar com essas bagagens? Agora, existem lixos que eu carrego que o outro não é obrigado a carregar. Não é obrigado a suportar. Então eu gosto muito de pensar. Vou dar um exemplo sobre mim. Sou estourada. Temperamento forte. Mas o outro não é obrigado a lidar com isso em mim. Eu que vou passando pelas transformações. Primeira coisa que eu aprendi, uma das coisas mais lindas que eu aprendi com Deus, eu reconheço minhas falhas. Eu tenho pavor de quem não tem disponibilidade para se olhar e reconhecer que falhou. Foi assumindo meus erros que eu cresci. E que eu saí do pedestal da arrogantezinha, prepotente, petulante. A partir disso, porque eu sempre falava assim, ai, nossa, os relacionamentos, ai, porque eu tenho o dedo podre, ai, porque é isso, porque eu já atraí umas coisinhas. E aí, quando eu começava a olhar, nossa, porque eu atraí pessoa, eu falei, mas quem é você na fila do pão, querida? Você tá atraindo isso por quê? A gente normalmente traz pra perto quem parece com a gente, né? As coisas mudaram. E quando eu decidi passar por um período que eu falei, vou ficar sozinha, porque eu nunca esfreguei relacionamentos meus em rede social. Nunca. Minha vida pertence a mim e na minha casa. E um dia uma pessoa veio esfregar na minha cara, olha, porque você é solteira, e é isso, e aquilo, e nananana, porque encalhada. Eu falei, filha, a encalhada da história não sou eu, a encalhada da história é você. Que colocou dentro da sua vida uma pessoa que hoje você chora amargamente. Nós temos que ter essas resoluções na nossa alma. Você quer viver um relacionamento saudável? Se porte como uma pessoa saudável. A necessidade, gente, da gente se colocar na real. Sem enganação, sem carência, sem mimimi, na verdade, na transparência, querendo fazer dar certo. Vamos namorar da forma certa pra gente casar da forma certa. Ai, fulano era tão bom quando a gente namorava. Agora, fulano mudou tanto. Que mudou o quê? Já era tudo aquilo. Você não teve tempo pra ver porque tava deslumbrada, tava bobinha. Olá, Laiane falando, o que fazer para não atrair homens inseguros? Será que eles são inseguros ou eles não querem você? Porque a gente vai dando muita desculpa. Será que eles são inseguros ou eles não querem você? Porque normalmente, o homem quando ele quer uma mulher de verdade, gente, os homens que estão aí podem falar. Homem não dá desculpinha, não. Então a gente tem que entender, será que o cara é inseguro ou será que essa insegurança é uma desculpa que você tá dando pra não enxergar que o cara não tá afim? Às vezes o cara não quer você. E aí pra camuflar a realidade dele não querer você, você fala aí ele é inseguro. Não. Homem quando quer uma mulher, ele quer. Ele pode ser tímido. Você tá falando de ciúme? Deus me livre. O Fábio Miguel tá falando verdade, o Cláudio tá falando verdade. Homem, quando quer uma mulher, ele quer. Daniel tá falando verdade. Homem, quando quer uma mulher, a gente tem que parar de camuflar. Olha, gente, ele não... Olha, eu vou dar umas coisas pra você. Ele não teve tempo pra me ligar. Ele não veio aqui. Ele não quer você. Os meninos estão aí, eles sabem. Quantos homens falam muito para mulheres, mas os homens estão aqui e eles sabem. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. É só homem ciumento. Tá, e se você traz para sua vida um homem ciumento? Porque você quer. Se é uma pessoa que vai te tolindo, vai te... Sabe, uma pessoa sem resolução na alma... Eu não quero isso pra mim. Vai se resolver primeiro, meu filho. Depois a gente volta a conversar. Vai se resolver primeiro. Depois a gente volta a conversar.
Eu aprendi, olha, eu tenho amigos, com muito respeito, eu tenho amigos, os homens, amigos, que me dão um papo reto. E a gente conversa num papo muito reto, aberto, sobre tudo. Não, homem não dá desculpa quando ele quer. Quando ele começa a dar muita desculpa, cuidado. E aí a gente vai aprendendo dentro dessas situações a entender. Ai, Ale, olha, nossa, tudo tão difícil, a realidade é tão contraditória. Gente, eu falo para as mulheres que são solteiras, vocês reclamam de coisas que vocês permitem. As que casaram, vocês permitiram coisas que não eram para ser permitidas. Homens solteiros. Gente, quantos homens, quantos se encantam só com a estética e esquecem do conteúdo? Claro, claro que tem uma pessoa bonita, bem cuidada ao seu lado, é maravilhoso, claro que sim. É legal. Mas a gente tem que ter conteúdo. E quantas pessoas são equivocadas? Vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplo. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, bastante anos atrás, eu ouvia numa turminha assim de jovens na igreja, eles selecionando as meninas, qualificando as meninas, né? E separava, é bonita, é feia. Isso, o grupinho de jovem ali. Eu era palestrante. Eu era a tia, na realidade, né? Eu era a tia dos meninos. Aí eu ouvi e tal. Eu sempre chegava junto e falava assim, vocês estão loucos? Vocês estão qualificando as meninas por bonita, isso e aquilo? Não precisa ter mais nada. Aí um deles falou assim, Deus me livre de casar com mulher feia. Falei, olha meu filho, que Deus te abençoe. Para que a escolha que você fizer vai muito além da aparência. Gente, parece até que eu estava sentindo algo no meu coração. Os anos se passaram. Se eu já era mais velha do que eles, hoje eu sou mais velha ainda, né? Naquela época, se eu era mais velha naquela época, hoje eu sou mais velha ainda. Enfim. Quando eu olho para a situação dessa pessoa hoje, casou com uma beldade, bonita, vazia, sem Deus, que faz ele cortar um dobrado. E eu falo sempre, avalie o contexto da obra no geral, não avalia só uma parte. É seu direito estar ao lado de alguém que você escolheu, que se vista bem, que se cuide, é seu direito. Mas não prioriza só estética, não. Quando eu olho a situação dele hoje, e eu tenho certeza que ele sofre amargamente por isso. Então, quando a gente vai pensar em relacionamento, é um contexto geral das coisas. Cláudio está falando aqui, existe amizade entre homem e mulher, mas tem que ter, deixa eu ver aqui, que tem que ter prudência, principalmente se um deles ou os dois forem comprometidos. Na realidade, Cláudio, eu posso falar com propriedade de causa, existe sim amizade entre homem e mulher, tá? E muitos dos meus amigos são casados, eu conheço as esposas e respeito demais, elas me respeitam, me amam, porque sabe o tipo de mulher que eu sou. Eu sou uma mulher posicionada, muito posicionada, porque eu não fui criada, por exemplo, estou dando meu exemplo, eu não fui criada para destruir, eu fui criada para edificar. Então eu não vou entrar na vida de alguém para destruir. É questão de limite, né? Então, se eu tenho um amigo e respeito o meu amigo, ele me respeita, primeiro eu tenho que respeitar o cônjuge daquela pessoa, segundo ele tem que respeitar o namorado que eu tenho, primeiro que a gente tem que entender aquilo que a gente está vivendo, não pode ser nada às escondidas, mas é possível sim. Tem gente que fala, é impossível um homem ser amigo de uma mulher. Não, é possível sim. Principalmente quando você tem Deus no coração. E vou dizendo, sou muito grata a Deus aos homens. Eu falo homens que Deus colocou na minha vida. Como eu sou grata a Deus. E qualquer relacionamento que eu já tive, que eu tenho hoje, conhece esses homens,
respeitam esses homens assim como eles respeitam também a pessoa que está comigo hoje. Então é muito importante a gente saber separar, mas eu me posiciono. Eu fui criada para edificação e não para destruição. Fui criada para edificação, não para destruição. Eu sei como me portar, eu sei a roupa que eu uso, eu sei a forma que eu sento. Eu sei como que eu tenho que respeitar. Eu respeito, eles me respeitam e é assim que funciona. Então não tem segundas intenções, não tem desejos ocultos, não existe isso. Não existe isso. Eu simplesmente me posiciono como mulher. Eu sempre me posicionei muito nessa questão. É tão importante isso. Tão importante. Como eu sou grata, eu vou repetir. Porque alguns deles estão aqui. Como eu sou grata pela vida deles na minha vida. Como eu sou grata deles estarem na minha vida. Homem moldado por Deus edifica a mulher. E eu posso dizer com propriedade, sou edificada. Então, quando a gente vai entendendo o nosso papel na vida das pessoas, e que a gente está falando sobre relacionamento, e relacionamento não só relacionamento afetivo, mas também de amizade, de qualquer coisa, quando a gente sabe quem a gente é, você sabe que você vai chegar para somar e não para destruir. E tem mais. Nenhuma das namoradas, esposas, tiveram ciúmes da Alessandra, porque elas conhecem a mulher que eu sou. Isso é maravilhoso. Não é porque eu sou super mulher, eu sou muito clara com as coisas. Sou muito clara com as coisas. Até um dia, eu tava rindo com um amigo meu, né? Uma situação que aconteceu e tal. E eu falei com ele assim, ah, meu Deus do céu. Que tinha umas meninas dando de cima e tal. Eu falei, gente, o que essas mulheres viram no você? Só fulana que dá conta de você? Aí ele falou, que isso, Ale? Eu falei, pelo amor de Deus. E já vai cortando, porque se tu não corta, corto eu. Fala sério, a gente brinca muito. E o posicionamento. E ele sempre me agradece. Obrigada por você ser uma mulher que edifica a minha casa. Então, assim, é tão importante a gente saber essas coisas. Se posicionar, né? Se posicionar. Tem limite para as coisas. Tem... Eu não vou ficar com um amigo meu de trelelezinho, nicantinho. Não, acho que não. Não, acho que não. Mas sou posicionada. Isso faz uma diferença muito grande, né? Deixa eu ver aqui, uma pessoa perguntou aqui, ó. Ale, você acha que católico tem que casar com católico e assim por diante? Eu não acho nada. Eu acho que você tem que casar com alguém que está dentro dos seus princípios e seus valores. Eu só te explico uma coisa. Se são duas pessoas que têm uma religião diferente, é preciso que haja um grande respeito, porque senão isso lá na frente vai dar um B.O. Então, eu conheço pessoas que são católicas, que são casadas com evangélicas, eu conheço até ateu, eu conheço gente... Gente, é questão de respeito. Então, assim, você acha isso? Eu não acho nada. Eu acho aquilo que eu quero para minha vida. Mas os outros, não. Você que tem que saber. Até que ponto tem que deixar bem claro os limites, o respeito. Porque senão, lá na frente, vai dar muito problema. E a gente precisa entender isso para a gente falar, não, você tem que ter clareza do que você quer. O que você quer? Vou dar um exemplo. Eu, Alessandra, sempre disse ao Senhor, eu quero casar com um homem mariano. Então estava muito claro. Conheço pessoas evangélicas maravilhosas e eu amo muito. E eu já tive a oportunidade até de me relacionar com homens evangélicos maravilhosos. Mas eu sempre quis um homem mariano. Porque para mim era muito importante. E eu não estou desfazendo de ninguém. Então, se eu sempre quis um homem mariano, pronto. Eu defini. Mas eu poderia ter me casado com uma pessoa evangélica. Mas eu sabia o que eu quero. O que eu queria e quero. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza, né? Princípios, valores, respeito, base de tudo. Porque você vai casar, vai ter filho, vai ver um monte de coisa. São princípios diferentes nas religiões, doutrinas diferentes. Se há um respeito genuíno entre vocês, aí tem.
Pronto, é uma questão da Alessandra, né? Uma questão da Alessandra. Para mim é importante. Quantas pessoas evangélicas queridas vêm na live, pastores, pastoras, muita gente, e eu conheço muita gente do meio evangélico. Eu sou católica, tá aqui, ó, as minhas imagens estão aqui. Não sou idólatra, mas eu me recordo. Nossa Senhora sabe o quanto eu amo ela. E eu queria um homem que fosse mariano. Pronto, acabou. Aí eu já tinha clareza. Entende como que autoconhecimento faz diferença na nossa vida? Eu tenho clareza do que eu quero. Só isso. Vamos lá. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Ai, que linda. Ela tá falando assim, ó. Tem um católico que é casado com uma evangélica, eles se dão super bem. Claro que sim. Quando se organizam, colocam os limites, aí é diferente. Mas quando não se organizam, aí dá B.O. Pronto. Né? Então vamos lá. Quero voltar um ponto aqui, para mim é fundamental. Quer estar com alguém? Seja um inteiro. Quer estar com alguém? Seja um inteiro. Entenda quem você é, como que você vai entrar nas relações. Vamos falar de amizade. Que a gente fala de relacionamento afetivo, vamos falar de amizade. Será que você é um bom amigo? Eu não tenho 1 milhão de amigos. Eu tenho alguns, poucos. Que eu posso contar com eles quando eu precisar. E eles podem contar comigo. Eu vou dizendo uma coisa, meus amigos, a gente nem se fala muito por telefone. Mas quando eu preciso, eles estão ali. Então eu sempre pensei assim, quais as resoluções enquanto pessoa eu posso ter para contribuir na minha amizade com a fulano, com o ciclano, com quem for? Quais as resoluções humanas que eu posso ter para contribuir dentro da minha casa, com a minha família, com meu pai, com minha mãe, com irmãos? Qual a contribuição como humano eu posso ter para contribuir com meu namorado? Qual a resolução humana? Qual a resolução humana que eu, Alessandra, posso ter para contribuir com as pessoas que convivem comigo na igreja, na missão HMDP, da qual eu sou fundadora? Quais as resoluções que eu, como pessoa, posso ter para contribuir com pessoas que interagem comigo na internet? É que antes de estar ao lado de alguém, seja como amigo, seja lá como for, eu preciso ser. E a gente precisa buscar essas resoluções. Agora tem uma outra coisa que eu quero fechar aqui um ponto. Hoje eu falei mais do que... Eu planejei tanta coisa para falar, para escrever e fui embora para outro caminho, mas tá bom. Quero falar de um outro ponto. A gente tem que tomar um cuidado muito grande dentro das nossas relações para a gente não acobertar os nossos erros ou o erro de alguém atrás de Deus, né? Eu só penso o seguinte, uma pessoa que conhece a Deus, ela vai errar sim, mas ela vai se levantar de uma forma diferente. Uma pessoa que conhece a Deus pode cair, pode errar, pode, mas ela vai se levantar de uma forma diferente, as posturas mudam. Cuidado, gente, para dizer que conhece ao Senhor e continuar do mesmo jeito dentro das relações. Tem gente que é muito bonzinho na rua, mas dentro de casa é um desastre. Tem gente que é um docinho de coco para quem tá fora, porque para quem tá dentro é fel. E aí uma coisa que foi muito importante para mim, quando eu decidi ser conduzida pelo Espírito, tá? Eu parei de ser traída pelas minhas emoções e os meus achismos. Porque é muito fácil você que tá aí do outro lado me achar maravilhosa. Ai, a Ale é maravilhosa. A Ale é incrível. Ai, como ela fala palavras incríveis. Mas só vai dizer quem eu sou de fato quem convive comigo na intimidade, no bastidor. Por isso que nós temos que ter essa competência de pedir ao Senhor para ser conduzida por Ele, para a gente ser curada nas realidades que nós precisamos de cura. Para a gente passar pelas pessoas e marcar positivamente a vida das pessoas. E se em algum momento nós marcamos negativamente, que a gente tenha decência de voltar e se retratar. Porque pode acontecer. Pode acontecer da gente passar pela vida de alguém e não ter marcado positivamente. Mas que a gente tenha decência de se retratar.
que a gente tenha a decência de reconhecer que errou. Primeira coisa nas relações, a graça do perdão, a graça da humildade. Ninguém consegue relacionamento saudável se não viver perdão, não viver humildade. Eu volto a repetir, ninguém é perfeito. Nós temos erros, falhamos. Mas da mesma forma que a gente quer que alguém olhe para nós e entenda como nós somos, é necessário que a gente olhe para o outro também e entenda. Da mesma forma que a gente quer ser tratado, que a gente aprenda a tratar os outros. Outro ponto importante nas relações. Voltando um pouquinho nos meus escritos, porque eu falei tudo sem olhar os meus escritos. Uma coisa muito importante. Se você se decidiu a se relacionar com alguém, seja na amizade, na família, afetivo, seja lá o que for, entenda o processo das pessoas. As pessoas não são como você. As pessoas não são como você. Alguém me chamou de brava aí, gente? Sou nada, sou um docinho. Sou um docinho. Só de vez em quando que eu sou brava. Eu tenho um jeito de falar assim, mas sou um docinho. Aprenda a respeitar o processo dos outros, tá? Queremos tanto que o outro faça, que o outro seja, e a gente esquece de ser e de fazer. Não esqueça do mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Não use pessoas. E não deixe de lado seus princípios e valores e se encolha para caber na vida de ninguém. Seja independente do que for. Quero encerrar com você. Hoje foi um bate-papo, né? Quero encerrar com você agradecendo a Deus por vocês que são fiéis aqui. Espero que tenha feito sentido essa partilha. Espero que tenha feito muito sentido. E fecho aqui dizendo para você. Quer viver relacionamento saudável? Busque equilíbrio nas emoções. Rosa, docinho de leite. Eu preferi que fosse docinho de coco. Deus é muito, muito bom no nosso trato. E nos relacionamentos e as verdades que nos cercam, a gente olha pra gente. Quem nós temos sido na vida das pessoas que convivem conosco. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Amanhã não tem live, tô no resto. Ou sei lá, não tem, né? Não sei. De repente eu consigo fazer lá de Fortaleza. Tô indo pro resto de amanhã pregar. Rezem por mim. No sábado também estarei pregando e na segunda-feira a gente volta. A gente volta com uma sequência maravilhosa que vocês vão ficar surpreendidos. Beijo. Amo vocês.